Quando a imagem corporal passa a incomodar, é sinal que alguma coisa não está bem. Não apenas com o corpo, mas em especial com a mente. Enxergar defeitos onde não existem e colecionar uma série de cirurgias plásticas sinaliza um distúrbio psicológico preocupante, a dismorfia corporal. Marília, o que é a dismorfia corporal? A dismorfia corporal é também chamada de transtorno dismórfico corporal. É um transtorno mental e as pessoas que o desenvolvem, elas têm uma preocupação excessiva com a aparência física e às vezes criam defeitos físicos no próprio corpo, defeitos imaginários que não existem e sofrem intensamente com isso. Muitas vezes pode existir um defeito pequeno, mas a preocupação e o sofrimento da pessoa portadora é totalmente desproporcional ao defeito. E um dos critérios para o diagnóstico é esse sofrimento e essa preocupação excessivas que interferem na vida social e ocupacional do indivíduo. E o que gera essa preocupação excessiva com a beleza? O que gera esse distúrbio? Olha, existem as pessoas que desenvolvem esse distúrbio, elas podem apresentar causas biológicas, psicológicas e culturais. Entre as causas psicológicas, essas causas psicológicas estão no desenvolvimento desde os primeiros anos de vida do bebê, na formação da estrutura psíquica, na formação do eu. Muitas vezes nessa formação do eu existem falhas e cria-se ali uma chamada ferida narcísica, alguma falha nessa estruturação do eu e que se manifesta com dor, né, uma dor psíquica pela vida. Onde alguma coisa não foi simbolizada psiquicamente, isso retorna e vem como um defeito imaginário no corpo. E as causas culturais são esse narcisismo cultural, essa tirania da beleza, essa imposição por um corpo perfeito. E como a senhora mesmo disse, o dismórfico ele tem essa obsessão pela beleza e isso pode vir a prejudicar a vida social desse indivíduo, né? Como que essa atitude afeta o dismórfico? Olha, porque esse sofrimento intenso, essa preocupação intensa, às vezes até obsessiva com algum defeito corporal, e faz com que a pessoa vá se afastando do convívio social, vá se afastando dos amigos. Como começa na adolescência, e a adolescência é essa fase onde a pessoa cria a sua identidade social, então o indivíduo começa a ter prejuízo na escola, se ele já trabalha, ele começa a ter um prejuízo no trabalho, ele deixa de conviver com os amigos, ele se isola do contato afetivo, dos encontros amorosos, e isso vai trazendo um nível de isolamento que só agrava o transtorno. E os homens e as mulheres, eles são afetados na mesma proporção pela dismorfia? Eles têm os mesmos sintomas? Olha, 1% da população é afetada pelo transtorno dismórfico corporal. Entre homens e mulheres não existe diferença de prevalência. O que existe de diferença é o tipo de sintoma. Nas mulheres, as mulheres muitas vezes estão muito preocupadas com a pele, com os cabelos. Cabelo, volume, a pele, rugas, manchas, acne.
Os homens também são muito preocupados com o cabelo, mas em relação à perda de cabelo, a calvície. E também muito preocupados com o tamanho dos genitais. E a dismorfia ela pode ser porta de entrada para outros distúrbios como a anorexia, a bulimia? A anorexia nervosa e a bulimia nervosa são transtornos alimentares. Nesse tipo de transtorno, a pessoa tem também, como na dismorfia, uma alteração da imagem corporal. Se na dismorfia é uma alteração parcial da imagem corporal, na anorexia é uma deformação total da imagem corporal. Essa imagem corporal é a imagem psíquica, a representação psíquica que nós temos do nosso próprio corpo. Então, existe isso em comum entre os dois transtornos, e existe também uma falta de crítica em relação aos seus sintomas. Tanto na anorexia, que muitas vezes a pessoa está magérrima e se enxerga gorda, quanto no dismórfico corporal. Os cirurgiões plásticos são os médicos mais procurados pelos dismórficos. Mas como que o cirurgião pode fazer para ele distinguir um paciente dismórfico de um outro que não é? Todas as pessoas que procuram um cirurgião plástico, uma cirurgia plástica, estão de alguma forma incomodadas com algum aspecto de sua aparência. Mas os portadores de dismorfia, muitas vezes as queixas são incongruentes com o defeito que existe. E o nível de sofrimento e o nível de angústia que aquele defeito traz mostra para o cirurgião, numa anamnese bem feita, que alguma coisa não anda bem. E muitas vezes essas pessoas já fizeram outras cirurgias plásticas e vão numa obsessão constante. Os cirurgiões hoje estão atentos a esse transtorno e, quando eles têm dúvida, eles encaminham para uma avaliação especializada. E como que os familiares de uma pessoa que tem dismorfia pode perceber que, olha, aquilo ali não é só uma vaidade em excesso, não é apenas uma fixação pela beleza, é um problema, é um distúrbio psicológico. Como que os familiares podem perceber isso? Como o início geralmente é na adolescência e os adolescentes estão muito preocupados com a autoimagem, isso faz parte da adolescência, de início os familiares podem não perceber. Mas, à medida em que as consequências dessa preocupação excessiva e desse sofrimento se mostram, que é no retraimento social, na diminuição das atividades sociais, quando isso começa a prejudicar aquela pessoa, então tem que ser dado o sinal de alerta, né? Aquilo não vai bem. E como que é o tratamento da dismorfia corporal? Olha, o tratamento é uma associação do tratamento médico-psiquiátrico e muitas vezes pode-se usar os antidepressivos e a associação de uma psicoterapia. E após diagnosticada a dismorfia, como que a pessoa pode fazer para conviver bem com este problema? Olha, tratando-se, a primeira coisa é reconhecer os seus sintomas, porque a própria pessoa não tem crítica deles. Se alguém fala que ela não tem nada, mas ela se vê assim no espelho, a imagem corporal dela tem uma deformação. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito é de reconhecimento do próprio problema. E a psicoterapia e a medicação vão ajudá-la a ter uma qualidade de vida boa, a conviver com isso e a superar isso.